Bom dia, galerinha, tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre o setor dentro da empresa que cuida, então, da contratação de funcionários, da demissão de funcionários, de todos os direitos trabalhistas que os funcionários eles têm dentro das empresas, tá? Quem já foi na empresa, quem já conseguiu o contato, quem já sabe um pouquinho ali qual que é a função, quais são as atividades que eles realizam lá dentro do departamento, quais as vagas que a empresa tem, o que que eles pedem dessa vaga, ótimo, tá? Nós vamos estar vendo isso ao longo dos dias desse módulo. E como eu dei um prazinho um pouquinho maior para essa atividade, devido ao contato realmente que vocês vão ter que ter na empresa, não tem problema, tá? Pessoal, então assim, quando a gente fala em administração de pessoal, nós temos que pensar que o primeiro contato que o funcionário vai ter com a empresa é essa admissão, tá? Admissão significa a contratação do funcionário. A demissão é quando o empregado é desligado da empresa, quando ele é mandado embora, né? Que é na nossa língua popular a gente fala isso. Então, uma relação de trabalho começa a partir da admissão de candidatos. Depois que uma empresa contrata os seus empregados, é que inúmeras outras obrigações também aparecem. Todas essas obrigações serão o foco do nosso trabalho dessa disciplina, ok? Então, pessoal, a partir do momento que uma empresa contrata um funcionário, começa a existir uma relação de trabalho entre a empresa e esse funcionário. A partir então dessa primeira obrigação, que é você realmente contratar o teu funcionário, é que começam a aparecer todas as obrigações legais que uma contratação pede. Lembrando, pessoal, que aqui no Brasil, a empresa, todas as empresas, né, elas precisam ter um contrato de trabalho ou elas precisam assinar a carteira desse funcionário. Como aqui no Brasil a escravidão, né, ela já foi extinta, né, a gente sabe que ainda existem alguns funcionários que trabalham em situações de escravo, mas a lei justamente obriga a empresa a, se ele vai realmente ficar com o funcionário, ele contratar, assinar a carteira, fazer um vínculo, justamente devido a essa abolição dos escravos que teve há anos atrás, tá? Há tempos atrás. Então, a partir do momento que eu contrato um funcionário, que eu assino a carteira dele, que eu faço um contrato, existem várias obrigações da parte da empresa e também obrigações por parte desse funcionário que a partir de agora vai estar, então, assinando também, né, a parte dele como funcionário. Então, geralmente, as grandes empresas possuem um departamento específico para o recrutamento de candidatos, onde vários testes psicotécnicos são realizados, né? Além da entrevista, então a entrega de currículo, a entrevista, os que passam na entrevista vão então por esses testes, até que a empresa ache o funcionário mais adequado às necessidades que ela está buscando. Isso nem sempre acontece em empresas de pequeno e médio porte, tá? As quais muitas vezes elas não dispõem de um departamento específico para uma seleção e recrutamento de candidatos. Se a gente for, por exemplo, aqui na nossa região, pegar as empresas grandes, como a Fischer, a Trombini, aqui na nossa cidade vizinha nós temos a Videplast, a BRF, a Master, tá? São empresas já de porte maior, onde elas têm um RH, né, um departamento de gestão de pessoas, departamento pessoal, muito bem estruturado. Então, existe as pessoas ali naquele departamento que somente fazem a divulgação e as entrevistas, né, que recolhem os currículos, fazem as entrevistas, fazem os testes, outras pessoas que fazem, então, toda a parte documental que uma contratação exige, aí outras pessoas que cuidam dos direitos, enfim. Quando a gente tem empresas menores, geralmente uma pessoa faz tudo. E a contratação, ela acaba sendo, a partir da entrega do currículo, uma entrevista, e em casos de vagas bem específicas, eles mandam, então, para empresas
terceirizadas a realizarem, então, esses testes, ou vem uma pessoa terceirizada para dentro da empresa para realizar alguns testes, tá? Geralmente, esses testes, eles são realizados quando as funções que estão disponíveis são funções de risco, que exigem uma atenção concentrada, que exige, talvez, um equilíbrio da pessoa, tanto emocional como físico, tá? Então, são vagas mais específicas que essas empresas de porte médio, porte pequeno, acabam fazendo, ok? Então, provavelmente, lá na empresa de vocês, quando vocês obtiverem as respostas das perguntas que a prof perguntou, vocês talvez vejam que as vagas talvez sejam vagas mais simples, que sejam disponíveis, que tem uma ou duas pessoas apenas que fazem todo o serviço do departamento pessoal. E aí, lá no final dessa disciplina, talvez vocês pensem, nossa, a prof falou que só 2 ou 3 pessoas fazem, como que elas dão conta de fazer tanta coisa? Que vocês vão ver que é bastante coisa que um departamento pessoal faz, tá? E exige muita atenção, muita responsabilidade de quem está ali, ok? Então, nas empresas onde não existe um departamento específico para o recrutamento e seleção, a admissão acontece por meio de uma avaliação do currículo do candidato ou até mesmo a apresentação de um formulário de solicitação de emprego, tá? Geralmente esse formulário a própria empresa tem, quando a pessoa vai lá para ver se tem alguma vaga aberta, a empresa mesma disponibiliza esse formulário, o funcionário preenche a próprio punho, né, a escrita, e quando eles tiverem, então, alguma dúvida sobre aquele candidato, eles acabam chamando esse candidato aí sim para uma entrevista ou para tirar alguma dúvida que eles precisam, tá? Lembrando que as empresas sempre buscam funcionários que melhor vão atender as exigências da empresa. Muitas empresas também, elas olham a carteira de trabalho do funcionário para ver se aquele funcionário não é aquele funcionário turista, né? Ele fica turistando entre uma empresa e outra e ele tem muitos contratos de trabalho. Então, significa que aquela pessoa pouco fica nos lugares onde ela trabalha, tá? E aí pode ser por diversos motivos. Então, quando a empresa quer um funcionário fixo, que realmente se estabeleça dentro da empresa e que fique, ela vai buscar lá no cadastro dessa pessoa, na carteira de trabalho, ela vai buscar então essas informações, da onde ele trabalhou, quanto tempo ele ficou, tá? Então, é muito importante esse trabalho também. Além da apresentação do currículo ou desse formulário de solicitação, é importante então que o candidato apresente a sua carteira de trabalho. Caso ele seja contratado, o preenchimento desse documento é uma obrigação da empresa, conforme a gente vai ver a seguir então, tá? Então, a carteira de trabalho, pessoal, é essa fotinho que a prof colocou para vocês. Dentro dela, na primeira página, vocês podem pegar a carteira de trabalho de vocês. Se a carteira de trabalho de vocês não está aí, vocês podem pedir para os pais de vocês para darem uma olhada na carteira de trabalho. É interessante, se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos fazendo isso. Então, é interessante que vocês, ao final dessa aula, vocês peguem a carteira de trabalho, a de vocês, ou por curiosidade, já que a de vocês vai ter apenas um contrato, né, que é o de agora, vocês podem pegar do pai, da mãe, de alguém que mora junto com vocês, para vocês verem quais são os tipos de anotação que a gente faz na carteira de trabalho. Quem faz essas anotações? A empresa. Nós, donos da carteira de trabalho, não podemos escrever nela, tá? Nós só vamos assinar, de repente, ali, quando solicitado pela empresa que a gente trabalha. Então, a carteira de trabalho, pessoal, ela é um item muito importante do funcionário, porque ali vai estar toda a vida de trabalho da pessoa. Aonde ela trabalhou, em que ano ela trabalhou. Então, é uma comprovação de todo o teu tempo de serviço que você tem, tá? Lembrando que para uma possível aposentadoria, para a gente se aposentar, eles vão contar o tempo de trabalho que está na carteira de trabalho, tá? Então, por exemplo, assim, eu trabalhei ali na safra por dia ali, mas eu não tinha contrato de trabalho. Esse tipo de trabalho, que a gente chama de trabalho informal, ele não é válido para uma aposentadoria. Por isso da importância da gente ter essa carteira de trabalho. Então, abra uma carteira de trabalho de vocês, ou da mãe, do pai de alguém em casa, e olhem o que tem anotado, né? O nome da empresa, o salário que a pessoa ganha, o salário mensal, muito assim o salário por hora. Quando a pessoa tira férias,
o dia, né, o período que ela tirou férias, o dia que ela saiu, o dia que ela voltou, em que ano, quantas vezes ela tirou férias, se ela foi demitida, tem que ter ali a assinatura da baixa da empresa também. Então, deem uma olhadinha, tá? Pra gente ver o que faz. Até porque mais pra frente a gente vai estar fazendo o preenchimento, né? Como se fosse o preenchimento dessa carteira de trabalho para a gente ver o que a gente coloca. Então é interessante vocês já buscarem essa carteira para a gente olhar e para vocês também observarem tudo que tem de dados dentro dessa carteira de trabalho, ok? Então vamos lá. Quem pode ser contratado como empregado? Quem pode ter uma carteira assinada, tá? Então, quem vai responder essa nossa pergunta é a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º. Diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, ou seja, esses outros, qualquer pessoa, tá? Que visem a melhoria da sua condição social. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar, perante a lei, ela tem esse direito de trabalhar. Apenas é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, que é a lei que vocês se encaixam para que vocês consigam ter um contrato de trabalho lá na carteira de vocês e para que vocês consigam participar do programa Jovem Aprendiz, ok? Quais são os documentos que a gente precisa para a gente contratar um funcionário? Olha quanta coisa precisa para a gente poder realmente assinar a carteira de alguém e essa pessoa começar a trabalhar. Além, então, da carteira de trabalho, identidade, título, certificado de reservista para homens, que é aquela dispensa militar que aos 18 anos todos os meninos devem se apresentar, né, ao exército. Cadastro de pessoa física, que é o nosso CPF, uma foto 3x4, se casado, uma certidão de casamento, e se tiver filhos, a certidão de nascimento dos filhos, para ter direito, então, ao salário família, tá? Aí, se ele tiver essas crianças, precisa, até 6 anos de idade, a carteira de vacinação, e a partir dos 7 anos, um comprovante de que a criança está estudando. Então, vejam, que quando a gente vai buscar uma vaga, que é o que a gente já viu em outros módulos, a gente leva apenas o currículo, né? A prof passou ali o modelinho de currículo, que a gente não deve colocar nenhum tipo de documento, justamente porque esses documentos a gente vai precisar apresentar caso a gente for contratado, tá? Então, todos esses itens aí, se vocês trabalhassem num setor de departamento pessoal, é tudo isso que a gente estaria precisando. Bastante coisa, né? Então, é importante, quando a gente contrata alguém, é importante, em caso de um registro anterior, então a pessoa saiu do emprego, né, recentemente e veio trabalhar na nossa empresa, verificar se a outra empresa deu baixa na carteira para que a gente consiga ter um contrato de trabalho. A carteira de trabalho, ela pode ter 2 contratos de trabalho em aberto, ou seja, a pessoa, por exemplo, trabalha de manhã num local e de tarde em outro. Até 2 contratos de trabalho a gente pode ter ao mesmo tempo, tá? A lei permite isso. Todos os documentos citados devem ser preenchidos, né? Levados, então, aqueles documentos que a gente acabou de falar, sempre levando em consideração a data de admissão do empregado. Os documentos apresentados são documentos mínimos, né? Sendo que outros documentos podem ser exigidos conforme a necessidade da empresa. Então, tem alguma empresa que vai pedir exame médico, exame da coluna e tudo isso. Lembrando que todos esses exames são por conta da empresa que contrata, tá? Então, aqui tem algumas curiosidades que vocês podem estar consultando no site do Ministério do Trabalho, no site da Previdência Social. O que é o site da Previdência Social? É para onde vai o valor do INSS que é descontado na folha de pagamento, que a gente também vai falar sobre todos os descontos que a gente tem na folha, um por um, tá? Então, pessoal, tenho 2 perguntas para vocês responder no caderno. A primeira, por que é importante que o trabalhador tenha um contrato de trabalho formal? O que é o trabalho de contrato formal, prof? É a carteira assinada, é ali o carimbo da empresa que você realmente é um funcionário
e tem todos os direitos. Quais são esses direitos que um contrato de trabalho pode trazer? Pesquisem na apostila de vocês, pesquisem na internet, tá? E a segunda pergunta é: quais os benefícios a longo prazo que esse trabalhador terá? A prof já deu uma dica no início do vídeo, quando a prof falou sobre aposentadoria, tá? Então, assistam novamente para ver o que é, pesquisem na internet, mandem foto dessa atividade e qualquer dúvida, a prof está à disposição. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima aula!